Boa tarde, gente. Hoje vamos começar mais uma série, falando dessa vez sobre obsessões. Vamos falar primeiramente das obsessões que Kardec já denominou, as obsessões mais clássicas, vamos dizer assim. E depois, no último vídeo, vamos explicar um outro tipo de obsessão com outro tipo de mecanismo que não é necessariamente esse, né? Então vamos começar falando sobre a influenciação. Existe a influenciação, a subjugação e a possessão. Vamos falar sobre a influenciação, que todos já devem conhecer, o chamado encosto, né? Para isso, vamos retornar ao que explicamos nos vídeos anteriores, né? Para dar uma palhinha para as pessoas relembrarem, e aqueles que não entenderem, peço por favor que voltem e assistam os outros vídeos. Percebemos aqui dois indivíduos, né? Dois personagens, dois seres que podem ser encarnado e encarnado, desencarnado e desencarnado, ou vice-versa, encarnado e desencarnado. As obsessões podem acontecer em todos esses âmbitos, né? De todas essas formas. Então vamos explicar. Vemos dois indivíduos, em volta desses indivíduos é o que se chama de campo energético, ou campo astral, né? Ou campo áurico. Existem muitas nomenclaturas. Dentro do indivíduo existem vários pontinhos, que essas são as energias de cada um, ou seja, é a essência de cada um. Essência essa positiva ou negativa, na verdade mesclado, né? Porque nós estamos num mundo onde o mal se mescla com o bem, onde existe a dualidade, como vemos aqui no símbolo oriental Yin Yang. Todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouquinho de bem. Ou seja, nós ondulamos ou variamos entre bem e mal, bem e mal. Jesus em Mateus 15:19 diz que é do coração dos homens que nascem os maus pensamentos, crimes, adultérios, prostituição, etc. Com isso, Jesus nos mostra que temos uma semente de mal dentro de nós. Mas também temos a semente do bem, porque fomos feitos à imagem e criação do Pai, ou seja, temos o DNA de Deus, se assim podemos dizer. Muitos dizem que somos criaturas, que ainda não somos considerados filhos, né? Mas lá no princípio da Bíblia mesmo, já está escrito que fomos feitos à imagem e semelhança, né? Aí muitos explicam que depois de um certo tempo, quando você se batiza ou coisa e tal, Deus carimba, como se Deus assinasse ou passasse você para o nome dele, como se fosse atestar um filho, dizendo que uma certidão, né, dizendo que o filho é seu. Mas na verdade, independente de certidão ou não, temos o DNA, pois fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então esse argumento de muitos é muito pequeno, não serve. Não serve. Esse argumento teológico de uma teologia criada, muitas vezes para manipular,
não serve. Temos o DNA de Deus, então temos o bem e temos o mal. Da onde vem o mal? Não vem do diabo. O mal vem do coração do homem, como disse Jesus. Senão Jesus diria de outra forma. Por que vem do nosso coração? Porque em várias reencarnações, em várias encarnações passadas, vamos errando e acertando. Vamos aprendendo com os erros. Ou seja, vamos pecando. Os erros são pecado. Pecado significa errar o alvo. Então vamos pecando e adquirindo e guardando dentro do nosso campo áurico, esse mal decorrente dos erros, o que é normal, pois estamos crescendo como espíritos. Vamos dizer que estamos na adolescência espiritual. Éramos crianças e agora, depois de Jesus, começamos a adolescência. Porque o próprio Jesus diz que antes dele não sabíamos o que era pecado. E depois dele não temos desculpa. Ou seja, ele nos dá responsabilidade. Antes dele, nós pecávamos. Depois dele, nós estamos transgredindo a lei. A lei de Deus, a lei do amor. Não estou falando de lei de Moisés, de lei bíblica, que muitos estipulam, de nenhuma lei. Estou falando da lei de Deus, que é baseada no amor e na justiça divina. Justiça essa baseada também no amor e não na vingança. A lei do amor diz que não devemos fazer ao próximo aquilo que não queríamos que fosse feito para nós. Devemos amar o próximo como a si mesmo. Para nos amar, primeiramente temos que nos conhecer também. Temos que entender que temos esse mal, assim como o próximo. Temos que entender que não somos perfeitos e que em algum momento vamos errar. Então entendemos que o próximo também em algum momento pode errar. Por isso devemos perdoá-lo, porque nós, na nossa condição, queremos perdão também quando erramos. Então, é basicamente por aí. Para não desvirtuar sobre obsessão, explicamos dos dois indivíduos e do campo áurico e das energias. Energias essas que são pensamentos, sentimentos e emoções. É um conjunto disso. O pensamento cria, sozinho cria. Mas essa criação não tem tanta força quanto um pensamento carregado, vamos assim dizer, por emoções e sentimentos. Esses pontinhos de fora são as energias que jogamos para a atmosfera, formando o que se chama de psicosfera, ou seja, dentro da nossa casa, dentro de um ambiente de um bar, no trabalho e tal, existem várias energias vagando, vamos assim dizer, pelo ar, pelo ambiente, que entram em conexão conosco, a depender do que temos dentro da gente. Ponto. Então vamos dizer que esse indivíduo é o encarnado. O encarnado e o desencarnado. Mas sabemos que a obsessão pode acontecer de variadas formas. Então vamos falar sobre influenciação. Ou seja, esse indivíduo e esse entram em comunicação por questão de afinidade. Como assim por afinidade? Dentro desse indivíduo existem energias, pensamentos, sentimentos, emoções que também existem dentro desse. Então, por afinidade, entra-se em comunicação, que é uma via de mão dupla. Nós, encarnados, recebemos dos desencarnados pensamentos, sentimentos e emoções, e eles também recebem de nós sentimentos,
pensamentos e emoções. Kardec faz uma pergunta aos espíritos se nós somos influenciados pelos espíritos. E os espíritos superiores respondem a Kardec que muito mais do que pensamos. De certo, muitas vezes são eles, os espíritos, que nos dirigem. Ou seja, isso mostra que a maioria de nossas ações são influenciadas espiritualmente. Não temos 100% o controle ainda. É normal isso. É normal. Mas vamos falar dentro da obsessão. Para falar dentro da obsessão, vamos usar, por exemplo, um indivíduo que fuma ou bebe. Um indivíduo encarnado. Então vamos falar do chamado encosto. Por que vamos falar do indivíduo que fuma ou bebe? Não é uma crítica às pessoas que estão viciadas. Isso não é uma crítica, né? Assim como é o indivíduo que fuma ou bebe, pode ser um indivíduo que tem uma raiva exacerbada, uma sensualidade exacerbada, uma vaidade exacerbada, um orgulho exacerbado, N sentimentos e emoções. Tudo isso pode desencadear essa obsessão, assim como outras. Mas vamos falar do indivíduo que fuma ou bebe, para alertar sobre os vícios, sim, né? E porque fica mais fácil de entendermos, vamos dizer assim. Então, esse indivíduo encarnado está fumando. Mas por que está fumando? Sabemos que o vício não começa, mas se instala no ser humano por causa de uma fuga. Ou seja, geralmente quem fuma ou bebe não faz isso somente por gosto. Gosta sim, mas também faz isso por fuga. Quando tem um problema, corre lá e vai fumar um pouquinho, porque isso relaxa ele. Quando tem um problema, vai lá, bebe um pouquinho, porque para se sentir relaxado. Ou trabalhou a semana toda e já fixou na mente que não, tem que beber um negocinho, porque isso me relaxa, porque a vida fica mais leve e coisa e tal. Ou porque, por exemplo, na adolescência, não, vou beber porque eu fico mais solto para poder dar cantada nas gatinhas. Fixação que a pessoa bota na cabeça e que vai com certeza levar a uma influenciação obsessiva. Por quê? Vamos dizer que esse indivíduo aqui, o desencarnado, ele faleceu e foi para o umbral, ou está aqui, entra em contato conosco, né, porque a faixa umbralina ela ainda pega um pouco daqui, ainda estamos no umbral também, tá? Muitos não sabem, ainda aqui é uma parte do umbral. Existem várias partes do umbral, né, até as mais grosseiras, ou do chamado inferno, né, como dizem outras religiões. Mas aqui é uma faixa do umbral. Então esses espíritos circulam por aqui. E do lado de lá não tem a bebida, não tem o cigarro. Então o que esse espírito faz? Ele encosta perto de alguém que também gosta do mesmo gosto que o dele. E também tem, com certeza, esse sentimento de fuga, né? De prazer pelo vício e ao mesmo tempo de fuga. Então ele troca energias com essa pessoa. E aí o que ele quer? Ele quer o cigarro? Ele quer a bebida? Não necessariamente. O que ele quer, na verdade, é o prazer que o encarnado sente ao usar, ao fazer o que está fazendo. Seja a bebida, seja o cigarro, seja os comportamentos que eu falei de vaidade, de raiva, de coisas exacerbadas. Ele quer sentir essa energia, porque isso faz com que ele se sinta vivo de novo. Ele sente esse prazer e se alimenta disso. Isso se chama vampirização.
Muitos espíritos não sabem nem que são vampiros, mas isso se chama vampirização. Então, existe uma influenciação. Por quê? A partir do que houve esse contato, o desencarnado vai começar a querer comandar o encarnado. Ou seja, quando o encarnado chegar em casa, vamos usar um exemplo, vai do nada, porque mexeu em um copo, ou deixou a toalha na cama, vai se desencadear uma briga ferrenha com a esposa ou com o esposo. Esse desencarnado vai ampliar essa briga para que o encarnado fuja de novo para o cigarro ou para a bebida, ou exploda dentro do sentimento de raiva, ou fuja para a traição, para a vaidade, para a sensualidade, né? Se for em questão de ciúme, esse desencarnado vai provocar situações que despertem o ciúme e que façam com que esse encarnado beba mais, fume mais. Se for a ganância, esse desencarnado vai ampliar a situação, deixando o encarnado desequilibrado para que ele fuja para essas situações. E podemos abrir um leque para N situações exteriores que muitas vezes fazem parte dessa obsessão. Mas a culpa é do obsessor? Não necessariamente. Ele se aproveitou do que você já tinha. Então, a própria pessoa que tem que fazer a autotransformação, a reforma íntima, a modificação. Percebemos também, e isso é uma coisa que muitos vão negar, muitos estudiosos espíritas e espiritualistas dizem que não. Muitas pessoas negam ferrenhamente, mas sim, todo obsediado é médium. Aí as pessoas dizem, mas todos somos médiuns. Só que existe o médium ostensivo e o outro que é natural. O ostensivo ele veio com uma obrigação de trabalhar. O outro não. Realmente está certo. Mas toda obsessão é uma manifestação mediúnica. Ora, o que é uma manifestação mediúnica? Manifestação mediúnica é quando você, o nome já diz, mediunidade, você é um intermediário. Quando você sente o mundo espiritual e manifesta no mundo físico mensagens que vêm do mundo espiritual. Certo? Isso é uma manifestação mediúnica. Então, todas as pessoas têm algum tipo de manifestação mediúnica. Uns recebem o Espírito Santo, outros têm profecia, outros têm sensibilidade, ou seja, chegam perto de uma outra pessoa e sentem uma coisa diferente, uma coisa ruim. Pô, aquela pessoa me passa uma energia ruim, me passa uma coisa ruim. Meu santo não bate, como diz o ditado. Isso é uma energia mediúnica, isso é uma manifestação mediúnica. Você está pressentindo coisas da espiritualidade. Quando entra numa casa, opa, essa casa está carregada, opa, essa casa está com alguma coisa. Esse ambiente, esse bar, esse lugar está com alguma coisa. Você está pressentindo a espiritualidade. Não necessariamente os espíritos, mas a energia espiritual. Opa, você tem um déjà vu, eu já passei por aqui. Essa cena já aconteceu, um déjà vu. Isso é uma manifestação espiritual. Quando vai dormir, a pessoa parece que está caindo. Está desacoplando o seu corpo espiritual do corpo físico. Então a pessoa tem essa sensação de queda. Isso também é uma manifestação espiritual. Podemos citar várias, em que todas as pessoas, independente de religião, já passaram. Então, o obsediado é médium. Por quê? Porque o desencarnado influencia o encarnado.
depois que já está instalado. Fala, vamos fumar. Ele aumenta a situação do problema para te desestruturar e para você buscar o cigarro, e ao mesmo tempo ele força a sua mente para vamos fumar porque você vai relaxar. Vamos beber porque você vai relaxar. E você nem percebe, você acha que esses pensamentos são seus. Tipo assim, eu vou beber porque beber eu vou relaxar. Você acha que o pensamento é seu e é influenciado. E aí você realmente faz, ou seja, você obedece à informação que veio do mundo espiritual. Isso nada mais é do que uma manifestação mediúnica. Negativa, mas é uma manifestação mediúnica. Mesma coisa quando acontece uma briga dentro de casa, uma discussão que foi influenciada por esse desencarnado. Se você obedece e faz, nada além de uma manifestação mediúnica. Puramente manifestação mediúnica. Não é dentro de centro, não é dentro de igreja, é dentro de casa. Mas é uma manifestação mediúnica. Só que ainda é uma manifestação mediúnica influenciada. Ou seja, já que é influenciação, você ainda tem mais controle. Ainda dá para você resistir muito mais. Não que as outras não deem. Só que cada vez fica mais difícil. Você tem que ter mais força interior para resistir. Essa aqui, não. Porque é só uma influenciação. Só que a partir do momento que você vai dando força ao desencarnado, esse campo áurico dele vai aumentando até entrar em completo contato com o seu. Nessa hora, já é outro tipo de obsessão da qual nós vamos falar depois. Portanto, esse foi o nosso vídeo, nosso começo da série Obsessões, falando sobre influenciação. Após esse vídeo, vamos colocar um outro vídeo falando sobre brigas, discussões, sobre essa ondulação e sobre o que fazer nesses momentos. Coisa que não é fácil para nenhum de nós. Espero que todos tenham gostado. Paz e luz nos corações dos meus irmãos. Fiquem com Jesus hoje e sempre.